Bem, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz 2010 para todos os nossos espectadores, pessoas que sempre nos acompanham nesse trabalho, esperando que vocês tenham tido um Natal muito bom em 2009. E para começar, para iniciar o ano com esse programa, o tema não poderia ser da maior importância que o que nós vamos apresentar. É o da campanha da fraternidade deste ano de 2010. O tema é economia e vida. E o lema, aquela história que nós já conhecemos e sabemos de cor: ninguém pode servir a dois senhores. Acaba atrapalhando aí no meio da história, né? Então o lema é o seguinte: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E para discutir todas essas questões, nós temos aqui conosco 4 pessoas da maior importância, que vão, cada um dentro da sua ótica e da sua experiência, eles vão falar para nós sobre esta questão da campanha da fraternidade. E eu vou começar apresentando o João Lopes do Nascimento, que é coordenador do Fórum Mineiro de Economia Popular e Solidária, ou de Economia Popular Solidária. Depois o termo correto ele diz na fala dele. Ele é representante dos empreendimentos de Minas no Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Em segundo lugar, nós temos aqui nosso velho conhecido e grande assessor, tanto da TV comunitária, mas atualmente eu estou precisando de formalizar o termo aí de produtor dos meus programas, né? É o Frei Gilvander, que além de estar sempre pronto quando a gente o procura, ele também procura a gente propondo, fazendo propostas muito importantes, como esta, né? Vocês estão vendo pela minha voz que eu estou meio combalida, né? Chegando de férias, essa coisa toda, e ele, então, graças a Deus, me lembrou que nós já estamos em tempos de fraternidade, né? Ele é pároco da Igreja do Carmo, é assessor da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, também é assessor do MST, Movimento do Sem Terra, e é professor de Teologia do Instituto São Tomás de Aquino. Bom, nós temos aqui também outra pessoa que quase que dispensa a apresentação, que é a nossa companheira Delze, né? A Delze é minha colega de profissão, é advogada, é professora com especialização em Direito Constitucional. Ela brinca comigo e diz assim: Caiafa, esse negócio já andou muito. Direitos humanos hoje é muito maior do que direito constitucional. Mas como a lei constitucional é a fundamental do país, eu gosto sempre de colocar para ela a importância, né, dessa especialidade que ela tem. E hoje ela é doutoranda em Direito Internacional Público, com ênfase em Direitos Humanos, né? Por isso que ela está aí toda entusiasmada e eu concordo com ela. Bom, e finalmente nós temos aqui o nosso pastor Márcio, que já esteve aqui conosco, né? Já esteve aqui conosco nesse programa Palavra Ética. O pastor Márcio é da Igreja Presbiteriana Unida. Ele tem um cargo muito importante, que ele é vice-presidente do CONIC, que é o órgão que congrega as igrejas cristãs. Depois também ele vai falar sobre isso para nós. Ele é psicólogo e eu adoro uma outra face que ele tem, com o vozeirão que vocês vão ver a fala dele aqui. Ele é cantor e já gravou um disco, um CD. Quem tiver interessado nesse CD, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho direitinho para o lugar certo. Bom, nós vamos começar essa conversa com o Frei Gilvander, que
Ele vai contar um pouco, para nos situar nessa discussão, ele vai nos colocar dentro da história das campanhas da fraternidade. As campanhas da fraternidade, elas vêm evoluindo muito. No meio de uns tempos para cá, nós já falamos em ecumenismo, já falamos em muitas coisas. Então, eu vou deixar que o Frei Gilvander tire do contexto da CNBB, do CONIC, e como essa turma aqui não diferencia muito religião e política, seja política econômica, a partidária, a ambiental, porque tudo isso é vida. E se tem uma frase que pode caracterizar Cristo, foi quando ele disse que veio trazer a vida, e a vida em abundância para todo mundo. Então, ele que vai escolher a forma de fazer este resgate, esse resumo para nós da fraternidade no Brasil. Ok, Caiafa. Então, a campanha da fraternidade, pela terceira vez ecumênica, né, a campanha da fraternidade tem a minha idade, 46 anos de vida. Né? A primeira está lá por volta de 1964. Está numa idade ótima, né? Quando começou a ditadura militar no Brasil, também começou a proposta de realizar-se a cada ano, principalmente durante o período da quaresma, né, da quarta-feira de cinza até o final da Semana Santa, uma campanha da fraternidade. Que nesses 46 anos tem assim, ela foi primeiro tratando de assuntos mais internos da igreja, como participação, protagonismo dos leigos, né? E depois foi pouco a pouco se abrindo, e ano a ano a campanha da fraternidade tem cumprido um papel que é acolher um dos grandes clamores da sociedade, né? Então a campanha da fraternidade, importante frisar também, que é assim uma experiência concreta da existência do Concílio Vaticano II no nosso meio, de opção pelos pobres, de igreja povo de Deus, né? Que procura viver a fé misturado com o concreto da vida, né? E se a sociedade brasileira conseguiu superar a ditadura militar, né, que custou a vida de mais de 17 mil pessoas, hoje, para dizer assim num slogan, né, em grande parte hoje a sociedade brasileira está debaixo de uma grande ditadura econômica, né? E a economia é uma das principais colunas mestras da sociedade, né? E a campanha da fraternidade hoje, então, com esse tema, né, economia e vida, e com um slogan assim muito que interpela bastante, né? Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Melhor dizendo, acho que a melhor tradução não é nem dinheiro, não é capital. Um pouco de dinheiro a gente precisa para viver. Mas assim, capital é dinheiro investido para gerar mais dinheiro e tudo, né? Então a campanha da fraternidade desse ano, em síntese, ela vai ser uma crítica contundente, né, ao atual modelo econômico capitalista, neoliberal, que concentra a riqueza e pisoteia nos bens naturais e na população, sacrifica meio mundo de pessoas, e vai assim anunciar o grande evangelho, a grande boa notícia, que é a economia popular solidária, né? Nós temos o João Lopes aqui, né? Ecumênica também, é uma beleza. Então tem várias belezas que essa campanha vai ajudar a sociedade brasileira, todos os participantes das igrejas do CONIC, e não só, inclusive todas as pessoas de boa vontade. Pois é, aí eu queria inclusive aproveitar o nosso pastor aqui e exatamente encaminhar essa pergunta para ele. Que pelo texto, né, que baseia aí a campanha, toda a campanha da fraternidade, fala-se não só que a campanha é voltada a todas as igrejas cristãs, mas também a nossa sociedade e as pessoas de boa vontade. Isso aí vai inclusive muito em cima de vira quase que dito popular, que as pessoas têm quase como dogma, né? Que quem está fora da igreja não tem salvação. Imagina o tanto de gente que já está com o endereço certo, né? Eu queria que você falasse sobre isso para nós, né? Essa extensão, né? E também na sua visão, essa dicotomia entre a economia capitalista e a economia solidária,
que é exatamente também o tema central, né, da campanha, e eu queria que você... E aproveita e conta para nós o que é o CONIC. Então, agradecendo, Caiaca, esse privilégio de estar aqui na TV comunitária, que tem esse papel importantíssimo junto com as rádios comunitárias e panfletos, etc. Bem, quanto ao CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ele foi criado em Porto Alegre, no Brasil, na década de 80. E em Minas Gerais ele vai comemorar 10 anos no dia 10 de dezembro. Reunindo, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Syrian Ortodoxa de Antioquia e a Igreja Presbiteriana Unida, da qual faço parte. Qual é o objetivo? Nesta babel de siglas, ela quer ser um Pentecostes, né? Ou seja, que nós tenhamos uma linguagem só. Isso tudo está inspirado onde? No movimento ecumênico do Conselho Mundial de Igrejas, fundado em Genebra em 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Deste Conselho Mundial de Igrejas, mais de 300 denominações fazem parte. A Igreja Católica participa como observadora e um dia ela vai participar também, nós cremos nisso, né? Como parte integrante. Mas no Brasil, essa campanha da fraternidade, ela vai ser inspirada, como o Frei Giovanni já disse, há 45 anos na CNBB, que vem trazendo a Igreja Católica para a realidade brasileira e latino-americana. Ora, quando ela convida então, na primeira campanha realizada no ano 2000, Dignidade Humana e Paz. A primeira ecumênica, né? Primeira ecumênica. A segunda ecumênica, em 2005, com Felizes Aqueles que Promovem a Paz. Esta campanha de hoje, que ela se instala agora no dia 18, né, de fevereiro, esta campanha tem por objetivo justamente isso, mostrar que o mundo cristão, apesar das diferentes confissões, tem um ponto comum. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o Salvador, aqueles que respondem a Ele. Mas esse mesmo Jesus Cristo que está dizendo no Sermão da Montanha, né, não podem servir a 2 senhores, porque vai se afeiçoar a um e odiar o outro. Não pode se servir a Deus e a Mamon, na tradução antiga, que é o Deus das riquezas, é o Midas da filosofia grega, né, e assim por diante. Neste caso, então, as igrejas compõem com a Igreja Católica para uma economia solidária. Porque o Deus do século é o capitalismo mesmo. Pastor, eu vou interromper um pouquinho a sua fala, porque o nosso primeiro bloco já está terminando, e como o João Lopes vai ser substituído no outro bloco, eu vou passar a palavra para ele falar concretamente do Fórum da Economia Solidária, né? E logo no segundo bloco nós retomamos a palavra com você. Bom, para mim é um prazer estar falando com vocês aqui, né? Estar divulgando a economia solidária, falando dos movimentos da economia solidária, da plataforma de luta da economia solidária. A economia solidária é um movimento social que luta por melhores condições de trabalho e de vida, né? A economia solidária, né? O Fórum Brasileiro de Economia Solidária, qual eu sou representante nacional dos empreendimentos de Minas Gerais no Fórum Brasileiro, é um instrumento do movimento, né? E nós temos as nossas bandeiras de luta e as nossas plataformas. O Fórum Brasileiro, né, nas suas reuniões nacionais, que congrega todos os estados brasileiros, cada estado tem os fóruns estaduais e os fóruns regionais e municipais, já tem alguns constituídos, né, se reúne para construir juntos essa proposta da economia solidária. Então eu posso dizer que a economia solidária é um movimento de luta pela construção de um outro modelo de economia, um outro modelo, né, de desenvolvimento e um outro modelo de vida, né, que traz na proposta da construção dessa economia o cuidado com o meio ambiente, né, o cuidado com a nossa realidade, tudo que está ao nosso redor, o nosso planeta, né, e assim o cuidado com a vida, com um outro modelo de gerar trabalho e renda, que não é um modelo capitalista, todos já conhecem. O modelo capitalista já mostrou a sua deficiência, já mostrou as suas fraquezas, as suas dificuldades. E a economia solidária vem para contrapor, né, a esse modelo, esse atual modelo
de economia, que é a economia capitalista, que explora o trabalhador, destrói o meio ambiente, né? Acúmulo de riqueza, traz o acúmulo de riqueza, e a economia solidária vem trazer, né, esse outro modelo de desenvolvimento, esse outro modelo de gerar trabalho, de vender produto, de comercializar, de trocar, né, e de construir, né, a economia, aquilo que nós precisamos de bens. Eu achei Inclusive, interessante. uma das bandeiras que vocês colocam, que eu achei muito interessante, e que é muito difícil de você trabalhar no capitalismo, é a tributação justa e progressiva. Esta é uma das bandeiras, Exatamente. Nós trabalhamos, uma das bandeiras é o comércio justo e solidário. Para ter um comércio justo e solidário, precisa ter preço justo e solidário. E como vai se ter um preço justo se a taxa tributária está, né, degolando, está destruindo a condição do trabalhador fazer um preço justo e solidário? Mas na economia solidária, nós temos a possibilidade de construir junto, né, na sociedade, esse outro modelo, essa outra economia. E eu achei interessante a campanha da fraternidade e o que vi todos comentando aqui, né, que lá na minha casa parece que tem algo de Deus nesse negócio mesmo, né? Lá na minha casa, quando eu estava escrevendo um texto, não que fosse dar para falar tudo aqui, mas isso eu achei interessante. A campanha da fraternidade, ela veio conclamar as pessoas de boa vontade, né, a nos unirmos na construção e divulgação dessa outra economia, que hoje não é mais um sonho, ela é realidade. Em várias regiões do Brasil e do mundo, a economia solidária acontece, trazendo desenvolvimento, trazendo a equidade, né, trazendo a justa distribuição das riquezas, com aquele cuidado que nós precisamos ter com a nossa mãe, com a terra, né, com o planeta que Deus deu e falou ao homem assim, cuida dela, né, cuida dela. Então, a economia solidária hoje é uma realidade. Há alguns tempos alguém falava, é um sonho, né, é uma utopia, mas a economia solidária é realidade, acontece em muitas regiões do Brasil e do mundo, e nós dizemos que uma outra economia acontece, um outro mundo é possível. E isso nós vamos construir junto com toda a sociedade. Pois é, vocês vão notar que essa cadeira em que o João está sentado, ela vai ser ocupada por outras pessoas que têm experiência ou que estão representando também aqui os órgãos da economia solidária. Então, nós vamos terminando esse primeiro bloco. Vocês vão ver que o Palavra Ética hoje vai ter uma formatação um pouquinho diferente, para dar oportunidade para que pessoas diferentes falassem sobre esse mesmo tema. Dentro de um minuto, nós voltamos retomando essa conversa. Nós estamos conversando hoje sobre a campanha da Fraternidade 2010. O tema da campanha desse ano é Economia e Vida. E o lema, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Discussão fundamental, e para fazê-la, eu convidei várias pessoas, né? Evidentemente todos têm uma ótica comum, mas vivem experiências diferentes. Então estão aqui conosco o Frei Gilvander, nosso já muito conhecido aqui da TV comunitária, Palavra Ética, em Confidências Mineiras, que é pároco da Igreja do Carmo. Está conosco aqui também o pastor Márcio, que é da Igreja me ajuda aí. Presbiteriana Unida. Presbiteriana Unida. E está conosco também a Dels, que é advogada também, nossa velha conhecida, participa muito dos nossos programas. Ela hoje trabalha muito com direitos humanos internacional, inclusive fazendo doutorado. E no lugar do João Lopes entrou o Luciano, que ele é um artesão e ele faz parte do empreendimento econômico Mulheres da Vila. Isso. Né? Solidário, né?
um empreendimento, um grupo que trabalha com as vilas e favelas de Belo Horizonte. Ele faz parte da rede de artesanato solidário Trem de Minas. Bom, eu vou devolver a palavra ao pastor Márcio, que já tinha nos contado a história do CONIC, né? Já estava fazendo as considerações da participação, então, de todas essas igrejas nas campanhas da fraternidade, que vem, então, confirmar o ecumenismo, que me parece que pela terceira vez vem se consolidando, né? Sim, então, essa economia solidária que está sendo focada agora, cada vez mais, e que todas as igrejas devem estar comprometidas. E outro dia, numa reunião, estávamos justamente fazendo aquilo que é uma declaração de confissão, que quanto mais as igrejas cristãs se separam, mais elas contribuem para quê? Para que uma economia da morte cresça. Então nós estamos aqui justamente para mostrar que, apesar das diferenças que existem entre as igrejas, mesmo que tenham a mesma doutrina, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é o Salvador, mas ao mesmo tempo Ele também ressuscitou dentre os mortos. Isso é doutrina cristã, é doutrina bíblica, extraída da Bíblia católica e da Bíblia protestante, qualquer que seja a tradução. Só que, quando está o grito dos oprimidos, as igrejas têm que estar alertas realmente nesse sentido. E tudo aquilo que for feito para que haja uma série de movimentos para impedir este avanço de uma desintegração da vida, através da exclusão de milhões e milhões de pessoas, nós estaremos unidos. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a tentação de Jesus lá em respondendo a Satanás. Mas ao mesmo tempo ele vai demonstrar que, na verdade, quando nós estamos trabalhando pelo pão da vida, pelo alimento, nós estamos justamente cumprindo o que é mais importante na Santa Ceia e na Eucaristia, né? É o sentido de que isto não é apenas uma celebração, é que a vida está ligada ao culto e assim por diante. Então nós somos gratos porque a Igreja Católica nos convida, e é muito bom que evangélicos e protestantes saibam disso. Nós não estamos pegando carona na Igreja Católica simplesmente, nós estamos lado a lado com a Igreja Católica e não tem comando principal. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Pois é, pastor, e tem uma coisa também que eu considero muito importante, além desse avanço do ecumenismo nessas condições que você colocou, o texto também hoje se refere à sociedade de um modo geral, claro, e a todas as pessoas de boa vontade. Sim. O que vem bater também numa outra verdade, uma outra afirmação, questão preconceituosa, que dizia que só dentro da igreja havia salvação, né? Então, eu acho que hoje... A igreja é instituição, né? Fora dela, instituição. Isso nós estamos cansados de saber que isso não é verdade. A igreja de Cristo é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E até pessoas agnósticas, pessoas que são meus parentes, são pessoas que vão colaborar nesta campanha, porque tiveram uma formação religiosa diferente e, por causa de questões as mais variadas, abandonaram a comunidade da fé onde se reuniam. Então, com tudo isso, Jesus Cristo é o Salvador, ponto final. Mas Ele não exclui ninguém. Qualquer que quiser vir a Ele, vem mesmo, que Ele recebe. Pois é. Agora eu quero dar a palavra para o Luciano, porque como ele não pode ficar aqui para correr o risco de bater com o tempo, né, Luciano? Porque como a Nilda vem da última vez, depois eu passo a palavra para vocês dois. Luciano, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa sua experiência, esse empreendimento da economia solidária, né? E também, assim, se for possível, né? Como que você vê essa sua experiência com esse tempo político que nós temos hoje no país? Nós sabemos que alguma coisa mudou, mas como que você avalia esse tempo? Bom, muito bem. Então, primeiramente, um prazer também estar aqui contribuindo com essa reflexão, com essa partilha que não deixa de ser também solidária, né? Várias ideias que se juntam e principalmente várias experiências de vida. A experiência da gente com a economia solidária é de alguns anos para cá, 5 ou 6 anos, no sentido que nós entendemos hoje, né, da palavra economia popular solidária. Mas a experiência é muito mais antiga.
a gente vem de trabalho no Vale de Jequitinhonha, do povo do interior, dos camponeses. Então a economia solidária, eu faço questão de dizer, ela sempre existiu. Nós somos devedores, viu, Caiafa, aos nossos pais, aos nossos avós, porque o povo genuíno, autêntico, ele sempre viveu estes valores, que são os valores da vida, né? Que garantem a vida, a convivência fraterna, pacífica, a partilha, não é mesmo? Antigamente tinha os mutirões, tinha as marombas lá no interior, que vinha de várias culturas, mesmo da cultura africana, ou da cultura nativa, indígena, ou também da cultura popular vindo da Europa, do Portugal, dos outros países, né? Enfim, isso sempre existiu. O que aconteceu? Realmente... Quando você fala das partilhas, você está falando da partilha do alimento, da partilha do trabalho. Exatamente, do conceito do trabalho, onde o trabalho antigamente não era um mero, digamos assim, meio de produção a ser explorado ao máximo, como acontece hoje, já foi muito bem lembrado aqui, mas o trabalho era algo a ser partilhado. Então o trabalho era vida, era conhecimento, né? Era troca de conhecimentos e de experiências, era isso, mas isso no povo simples, da roça, na cultura camponesa, na cultura agrícola, né? Nós assistimos nos últimos anos, não só no Brasil, no mundo inteiro, a um colapso desta cultura de vida e a uma violenta, digamos assim, invasão, muito bem, violenta invasão, ocupação, sufocamento, vamos dizer, por parte de uma não cultura, porque é uma cultura de morte, baseada principalmente na exploração e no lucro, e na produção até o fim, onde o ser humano se torna escravo, usado e explorado. Bom, então, rapidamente, as lutas do povo brasileiro, dos movimentos com o qual a gente partilha há mais de 20 anos que eu estou aqui, você percebe meu sotaque, não é daqui, mas eu sou daqui já, né? De alma e de coração. Um italiano brasileiro. Vim da Itália, mas estamos aí com essa contribuição. Então, hoje em dia, nós assistimos a um fracasso. Fracasso assim, uma crise, melhor dizendo, me perdoe se não fui feliz, não. Uma crise das lutas dos movimentos sociais, porque tudo foi engolido pela pós-modernidade e todos nós também nos acomodamos, vamos reconhecer. Então, a culpa não é só o presidente, o político corrupto, que a cada dia aparece parece um desfile, né, de moda, quem mais rouba, quem mais é corrupto, isso é direto. Mas não é só isso, nós também, o povo se acomodou, graças a Deus, nos últimos anos entendemos, ou nós nos damos as mãos, né, juntos e caçamos e procuramos juntos a saída para nossas vidas, ou senão nós vamos ser, além de excluídos, vamos cair no esquecimento total e vamos morrer de fome, vamos completamente ser esquecidos pela sociedade por tudo. Portanto, a economia solidária são as pessoas que foram expulsas da terra, que se digamos assim, montuaram na cidade, principalmente nas periferias, nas favelas, nas vilas, né? E começaram a se juntar, grupo de mães, de mulheres, igual ao nosso grupo Mulheres da Vila, né? E vai trabalhando e vai juntando. E dentro do Fórum Metropolitano de Economia Solidária, que nós fazemos parte, que luta para ocupar seu espaço na sociedade com dificuldade, porque todo o sistema é contra, todo. Eu deixo registrado aqui, também a igreja ou as igrejas, não é que dá muito valor. Existem lá, mas, por exemplo, ninguém procura mesmo conhecer esses irmãos, esses companheiros, que têm a ousadia e a coragem de abrir caminhos novos bravamente, de uma outra economia. Então, não interessa, mas nós vamos para frente. Então, dentro do fórum, nós criamos uma rede de artesanato chamado Trem de Minas. E como nós, tem outras redes. Tem a rede de alimentação, tem a rede Sol, a rede de reciclagem, são as cooperativas que triam e reciclam todos a coleta seletiva aqui da grande cidade. E tem também a rede de cosméticos, desinfetantes e produtos de beleza, né? Que aqui o companheiro João Lopes da Coopermev, que faz parte dessa rede. Tem também a rede de confecção que produz vários, digamos assim, modelos e produtos. Então, é um fermento muito bom. Agora, o que acontece politicamente? Palavras muitas, mas fatos muito poucos. A linha do governo Lula, a linha geral que nós estamos assistindo, foi uma grande decepção. Por quê?
porque na verdade eles escolheram o grande capital, o grande agronegócio, os grandes números e não acreditam no povo, porque não investem nas pequenas comunidades, na organização do povo de uma forma corajosa e decidida. Aí que então o povo vai ocupando o seu espaço sem medo, sem pretensões, sem ilusões, mas nós vamos construindo. E é bonito porque também a classe alta, a classe média, eles buscam outros valores, encontram nesses produtos de artesanato ou de alimentação da economia solidária, encontram algo que tem alma, que tem espírito, que as coisas do capital não têm, porque são produtos só para consumir e descartar, só para, não é? Consumo, descarte e pronto. Agora, diferentemente, o trabalho da economia solidária traz um espírito, uma alma que vem dos tempos antigos e as pessoas se recriam. Por exemplo, vê uma saia igual depois a Nilda vai sentar aqui, ou vê um bordado desse, as pessoas dizem, nossa senhora, minha avó fazia isso. E isso lembro lá, mas que coisa, tem gente que faz isso ainda. Fazemos para resgatar culturas que foram oprimidas e esquecidas. Isso tudo da história, né? Isso tudo é economia solidária. Não é só produção do lado material e econômico. É tudo. É um outro mundo mesmo. Pois é, nós vamos introduzir a Delze agora nesse discurso, nessa questão aqui, porque eu sabia que esse programa ia ser assim, né? Ia sobrar a palavra, ia sobrar a palavra no tempo. Eu vou só deixar a pergunta aqui, Delze, porque o nosso segundo bloco acabou, nós ainda temos 2 blocos, e você vai abrir o segundo bloco, e eu queria que você avaliasse, tanto do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista prático, o que o Luciano já começou a fazer aqui, eu queria juntar aí a fala de vocês dois. No texto tem um trechinho que diz o seguinte: a medida fundamental para qualquer economia é um sistema que deveria criar condições de segurança e oportunidade de desenvolvimento de vida para todas as pessoas, né? Então eu queria que você falasse, refletisse para nós sobre esse texto, à luz da lei brasileira, principalmente dessa lei que é considerada a fundamental, que é a Constituição brasileira, e depois você juntasse essa fundamentação, vamos dizer, né, essa fundamentação teórica, entrando nesse campo que o Luciano já abriu, né? E eu lançaria uma pergunta mais ampla para você, que você coloque a resposta como você quiser. Quais seriam as principais críticas, mas também as principais inovações que se poderia fazer ao governo atual? Me parece que, diante das experiências governamentais que nós sempre tivemos no Brasil, eu não tenho, para mim, eu pessoalmente, não tenho como dizer que o governo Lula é a mesma coisa dos outros, que o Brasil continua com a mesma cara de antes. Mas e daí? Né? E daí? Como que você colocaria essa crítica? Talvez as grandes omissões cometidas pelos executivos, pelos representantes políticos e por nós mesmos da sociedade, né? Que o Luciano também ele fez uma referência muito boa a isso. Então, no início do segundo bloco, você abre o bloco sobre essas questões. É o terceiro bloco. É porque o meu programa sempre tem 2 blocos, né? Aí eu fiquei... Bom, então dentro de 1 minuto nós voltamos com a Delze enfocando essas questões. Unida, a Delze, advogada dos movimentos populares, e a Nilda, que é da economia solidária, que veio aqui também prestar o seu depoimento. Bom, eu tinha passado a palavra para a Delze, que vai falar sobre os fundamentos das bandeiras da campanha da fraternidade e também fazer uma análise muito rápida sobre as questões políticas colocadas no momento para nós aqui no Brasil. Com a palavra, Delze. Obrigado, Caiafa. Eu quero externar aqui a minha alegria de estar participando desse programa hoje, porque está sendo uma verdadeira aula. Eu já tenho tempo que eu tenho estudado economia política e vejo como que é importante. Você me faz a pergunta, como esse sistema pode gerar segurança e oportunidade para todos.
nós temos que ter claro que ninguém vive na nossa sociedade hoje sem renda. Então, esse tem que ser um papel dos governos, criar efetivas oportunidades para que as pessoas tenham renda. E nós vemos, o pastor já tinha nos dado notícia, e as campanhas da fraternidade que foram ecumênicas, elas trabalham a questão da paz. Num primeiro momento, quando é criada a ONU em 1945, lá após a Segunda Guerra Mundial, a paz ela é vista numa conotação de o que se opõe à guerra, né, a segurança. Então, manter a paz é garantir a segurança. Hoje nós temos claro para todos nós que ter paz, lutar contra a violência é dar oportunidade para as pessoas nessa sociedade. E para viver na nossa sociedade as pessoas têm que ter renda. E foi o tempo, gente, em que tinha emprego ou oportunidade de emprego. Todo mundo sabe que não tem emprego para todo mundo. E muitas vezes nós vemos os próprios meios de comunicação falar de uma forma hipócrita. Olha, está sobrando oportunidade de trabalho, de emprego, de carteira assinada e as pessoas não estão querendo. Outro dia mesmo eu fui participar de um debate e a jornalista falando comigo, eu falei, claro, às vezes oferece um salário que a pessoa tem que trabalhar, ficar o dia inteiro fora de casa, gastar tempo demais no trânsito para ganhar o que não compensa a falta da mãe na casa, a falta do pai, do trabalhador. Então os trabalhadores eles estão descobrindo uma forma de terem renda, convivendo com pessoas, sendo solidário com outras pessoas, pagando muito mais barato pelas roupas, pelos sapatos, comprando alimentos de qualidade que retomam a questão da história, da identidade, como o Luciano nos falou aqui. Hoje mesmo eu estava caminhando lá perto de Rio Acima, vendo aqueles pigmentos maravilhosos de argila. As pessoas, no MST nós aprendemos isso, fazer a tinta das casas com base de terra, os pigmentos. Nós, eu que vivi no interior, usávamos tanto isso, os pigmentos da terra, para fazer a tinta. Para você organizar as vasilhas, você faz um suporte de tecido que pendura os garfos, a casa fica bonita. Você não usa tanto plástico. Então, são tantas formas. Economia solidária é uma forma de desenvolvimento, Caiado, onde as pessoas são inseridas e se reconhecem no que elas fazem. É a tal da alienação marxista que nós para lá, quando o trabalhador ele já não se reconhece mais no que ele faz. A economia solidária ela permite que o trabalhador ele se reconheça no que ele faz. Então, desenvolvimento, e quando você fala assim, Deus, analise isso à luz da Constituição. Está lá na Constituição, artigo 3º, qual é o papel do Estado? Para que o Estado é criado? Para promover o bem de todos, para erradicar a pobreza e a marginalização, para diminuir as desigualdades regionais e sociais. Que coisa melhor do que economia solidária? Não vamos ficar mais refém de grandes empresas que vão dar apenas emprego, mas nós vamos criar renda, onde as pessoas têm desenvolvimento, não apenas crescimento econômico, mas desenvolvimento na educação, na saúde, na solidariedade, no reconhecimento, no compromisso com o outro. Então eu acho que é fantástico. Aí nós vamos ter fé não em Jesus, mas a fé de Jesus. Nós vamos fazer igualzinho ele fez. Beleza. Pois é, vamos Exatamente. lá, Nilda. Por aí. Nilda, você vai falar para nós agora um pouco da sua experiência, né? Ser presente para nós. Tá, eu sou Nilda. Para mim também é um prazer estar aqui falando um pouco da economia popular solidária. Eu faço parte já dessa economia já há quase 4 anos, né? Participo também do Fórum Metropolitano. Então, a economia popular solidária surgiu na minha vida num momento assim, muito importante, né? Então, quando eu fui convidada para participar do grupo Mulheres da Vila, eu fui a 4ª a entrar no grupo. Hoje nós somos 53 mulheres. Beleza. 53? 3 mulheres que fazemos parte desse empreendimento. E lá a gente não é patrão, não é empregado, somos... Deixa eu te fazer uma perguntinha. Pode. Você está toda de economia solidária aí, Toda, né? quase Do toda. pé, Faltou o sapato, eu faltou a esqueci. sandália. Falta a Mas a sandália. saia linda, a Tudo. bolsa, o colar. Pois é. Pois é. Então, como eu estava falando, muitas chegam lá doentes, com depressão, marginalizada em casa, escravizada, porque tem marido que ainda não aceita que mulher trabalha fora, sabe? Então elas chegam lá assim para baixo, o grupo levanta, porque nós não só trabalhamos, nós temos também nas quartas-feiras uma roda de conversa
que surgiu ano passado. Nessa roda, essa roda dá a oportunidade de cada uma falar de si, dos seus problemas, das suas alegrias, e ela tem levantado o astral de muitas mulheres que chegam ali carregando um peso nas costas. Então tem sido muito bom, e a gente trabalha, como vocês vê, coisa que retalho que poderia ir para o lixo, vai para o nosso corpo, vai para a feira, onde a gente tira o nosso sustento. E vocês expõem naquela feirinha ali do Colégio Arnaldo, é isso? Isso, naquela feira, na sexta-feira. Espaço da Cidadania, toda sexta-feira a gente está ali. Ó, foi ótimo a gente saber que brevemente nós vamos lá tomar uma cervejinha. Vai mesmo. E conhecer os mesmo. produtos. Você vai gostar, viu, gente? muito. Todo mundo Caiafa, atento lá na pracinha, naquela praça do Colégio Arnaldo, que já é um lugar tradicional de exposição, né? Sexta-feira à tarde. Só uma fala pequena. Muitas vezes nós viajamos e procuramos coisas daqueles lugares que nós vamos, fora até do país, para trazer, né? Às vezes na nossa própria cidade nós não verdade. deixamos de prestigiar essas Isso. atividades que são tão importantes. Bom, eu queria agora passar a conversa aqui para o Frei Gilvander. O Frei Gilvander tem muita coisa para contar para nós. E ele vai começar falando da fundamentação bíblica, né, que eu tinha te pedido. E depois dar alguns recados aí que são necessários. Exatamente, eu dizia no início, né, que a campanha da fraternidade ecumênica, ela se inspira na opção pelos pobres, né, numa espiritualidade libertadora, né, na linha do Concílio Vaticano II, que quer uma igreja e cristãos realmente encarnados nas realidades da vida. Então, assim, Caiafa, poderíamos dizer com tranquilidade que a Bíblia é o maior, se não é o maior, é um dos maiores e mais antigos manifestos a favor de uma economia popular solidária, né? Por exemplo, só para citar alguns exemplos aqui, a Bíblia, Deuteronômio diz lá assim: o sonho, entre vocês não deve haver pobres. Então, se tem pobres na sociedade, é mentira dizer que há pobre porque ele é preguiçoso, porque ele é vagabundo, não. O pobre é como um vidro quebrado na estrada. A aliança de Deus está quebrada ali. O sonho de Deus é que todos tenham vida e liberdade em abundância. Todos, não apenas 5% da população ficar com os bens econômicos, né? Depois, o profeta Osés diz assim: quero misericórdia e não sacrifício. E como o Luciano falou aqui com tanta propriedade, a atual modelo econômico sacrifica nos altares do ídolo mercado, do ídolo capital, milhões de pessoas. E mais, sacrifica também a mãe terra, a irmã água e toda a biodiversidade dos bens naturais. Então, para a gente viver realmente a misericórdia, Deus é misericórdia, a gente precisa dar passos e de ir matando pouco a pouco essa economia capitalista, né? E resgatar, como o Luciano falava tão bem, a economia popular solidária. Talvez o rótulo é algo novo das últimas décadas, mas a experiência vem lá dos inícios das tribos indígenas, do povo da Bíblia, das culturas populares, né? Aliás, o sentido etimológico de economia, oikosnomia, lei da casa, administração da casa, cuidado da casa. Mordomia, né? E da casa, o principal não é a estrutura física, são as pessoas. E a mãe verdadeira, o pai verdadeiro, todos têm que estar bem. Então... E parece que é alguma coisa nova, mas o Luciano dizia, é muito comum no interior, por exemplo, a pessoa mata um porco e ele partilha com os outros, há uma troca. É a troca de popular dias, solidária, né? O mutirão, quer dizer, o trabalho não fica pesado para todo mundo. Você não teria dinheiro para efetivamente pagar o salário do outro, assinar carteira. Mas se tem várias famílias de camponeses e elas trocam dia de serviço, todo mundo cuida das suas propriedades. Os primeiros cristãos lá em Atos dos Apóstolos, todos eles tinham tudo em comum. Tá vendo? É um sonho, em parte, sendo realizado, mas a economia popular solidária quer buscar isso. Vida, liberdade, como a Nilda colocava para nós com tanta alegria, deixa a gente tão feliz aqui, né? Depois, na Bíblia, há uma condenação muito contundente contra todo e qualquer tipo de idolatria. E a atual política econômica é idolátrica, porque ela discrimina meio mundo, né? Ainda bem que muita gente já está acordando e está percebendo que não compensa mais ficar correndo atrás de emprego
qualquer emprego, que vai ficar só mais pregado, e está procurando outras coisas. Uns partem para a economia informal, seu mascate, camelô, melhora um pouquinho, mas depois vem os fiscais da prefeitura e começam a sufocar a pessoa, e aí gradativamente está crescendo o povo que está participando dessa grande rede de economia popular solidária. Aliás, Caiafa, é bom dar notícia aqui que o João Lopes não falou, mas o Fórum Nacional de Economia, Fórum Brasileiro de Economia Popular Solidária, já fez uma série de estudos e de um trabalho coletivo, e em breve vai lançar no Brasil a coleta de no mínimo 1.300.000 assinaturas de eleitores para darmos entradas no Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular visando a criar a Lei Geral da Economia Popular Solidária, né? E que talvez vamos forçar o governo para aprovar tipo um PRONAF, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, aplicado também o tipo de um PRONADES, um Programa Nacional de Desenvolvimento da Economia Popular Solidária, para que esse povo organizado nos pequenos grupos, né, em cooperativas e tal, possa acessar créditos, né, sem juros ou com juros simbólicos para movimentar essa economia e a gente sair dessa grande fria que é. Depois também está no rol da campanha da fraternidade desse ano, vai ser lançado e é para ser realizado em setembro próximo, na época do Grito dos Excluídos, um plebiscito popular em prol da delimitação do limite da propriedade rural no Brasil, né, que é uma campanha que a Comissão Pastoral da Terra e o Fórum Nacional da Reforma Agrária já vem tocando. Precisa limitar, tem que acabar com essa história de que tem gente e empresas no Brasil que tem mais propriedade maior do que o Estado de Sergipe. Isso é um absurdo. Então tem que ter partilha da terra, tem que ter financiamento para que a economia predominante não seja essa economia capitalista, mas que seja realmente empoderada a economia popular. Deixa eu pegar uma carona aqui. Eu só queria só falar rapidinho para vocês. Sim. Nós estamos no finalzinho, 2 minutos. Tá, que você me perguntou, Deus, e o governo Lula, na sua opinião? Ele é igual aos outros? Ele tem feito alguma coisa? Eu concordo com o Luciano quando ele fala, o governo Lula ele priorizou o grande capital, seja o agronegócio, seja os grandes empreendimentos, por exemplo, que impactam demais o meio ambiente. Olha, acabou de ser liberada a licença prévia lá de Belo Monte, etc. Então não adianta fazer uma comparação, por exemplo, de direitos humanos, quando nós dizemos, todas as escolas agora têm que ensinar direitos humanos. Aí você coloca uma disciplina de direitos humanos, ao invés de perpassar direitos humanos por todos os olhares, todas as disciplinas. Então é isso que a gente cobra do governo Lula. Não apenas pontualmente, falar assim, vou liberar um valor para a economia solidária, mas reconhecer a economia solidária em todos os âmbitos, tributário, de investimento público, de políticas públicas, em todos, radical. Aí, efetivamente, ele terá apoiado a economia solidária. E que a mordomia comece lá nas casas de Brasília, no Senado Federal, nas assembleias estaduais, dos governos estaduais, nas prefeituras também, porque os salários absurdos que os nossos políticos ganham. Então é preciso realmente uma revolução democrática através do voto nesse ano, com todas as dificuldades para chegarmos lá. Pois é. Mas alguma coisa? Apresentar um livro? Apresentar aqui o manual da campanha da fraternidade, num livro grosso. Tem também aqui um DVD, né? Tem DVD com vários. Eu gostaria de incentivar as pessoas, quem pode procurar ou nas paróquias católicas ou nas livrarias católicas, né? E também, Caiafa, dá uma notícia boa aqui para nós da Igreja do Carmo, está sendo uma grande alegria, uma contribuição concreta. Já há mais de um mês, né, todos os domingos, na parte da manhã, das 7h20 da manhã ao 12h30, tem um grupo de assentados da Reforma Agrária, do assentamento Pastorinhas, está localizado em Brumadinho, estão na porta da Igreja do Carmo vendendo verduras produzidas lá no assentamento. São 20 famílias produzindo de forma coletiva, 14 hectares de verduras e legumes, tudo produzido com adubação orgânica, na linha da agroecologia, nada de agrotóxico, e preservando em torno 142 hectares de mata nativa, né, e trabalho solidário. Então um exemplo concreto assim de economia popular solidária, casadinho com reforma agrária. Repete o horário e o dia. Todo domingo, das 7h20
ao 12h30, na porta da Igreja do Carmo, Rua Grão-Mogol, Na Rua 502, Grão-Mogol. no Carmo Sion, Belo Horizonte. Ótimo, eu estava doida por esse comunicado. Faz bem para a saúde, como a Nilda dizia. Pois é, eu já tenho o sinal ali de que o nosso tempo acabou, e quando o tempo acaba, é porque a fita acaba, então não adianta mais ficar falando, né? E eu queria agradecer ao Frei Gilvander, ao pastor Márcio, a Delze, a Nilda, ao João Lopes, ao Luciano, a todos que participaram conosco aqui dessa campanha da Fraternidade 2010, Economia e Vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? E queria agradecer especialmente a todas as pessoas que nos acompanham neste trabalho, esperando que a semana que vem nós tenhamos uma outra boa conversa imperdível. Então, até lá, se Deus quiser.